Olá, tudo bem? Estamos de volta à aula de número 7 da disciplina de Cálculo 2 para estudantes de Sistemas da Informação da Escola de Artes, Ciências e Humanidades. E neste quarto vídeo vamos apresentar o Teorema da Comparação. Esse teorema consiste, aqui tem um exemplo, para termos a intuição geométrica a respeito dele, consiste em tomemos duas funções quaisquer, que seja em que uma delas tem a integral desconhecida de 1 até infinito, por exemplo, e uma delas tem a integral desconhecida de 1 até infinito. A gente não sabe calcular a integral de e elevado a menos x ao quadrado, a gente tem que calcular numericamente, quando o x tende a mais infinito. E nós vamos então verificar se vale a pena fazer esse cálculo, se a gente pode parar em um dado momento, fazendo uma comparação entre a integral desta função e a integral de uma função conhecida que seja maior ou igual à integral da função desconhecida no intervalo de integração que a gente quer avaliar. Então veja, nós sabemos calcular a integral de e elevado a menos x, de 1 até infinito. É possível calcularmos essa integral. Então, essa integral vai valer 1 sobre e, 1 sobre e. E aí, eu falei errado, inclusive, no primeiro vídeo. Isso aqui é 1 sobre e. E aí você tem essa integral, 1 sobre e. E esse número aqui, então, é um número finito, logo a área sobre a curva vermelha de 1 a infinito é finita, e a área sobre a curva azul de 1 até infinito será também finita e menor, pois ele ocupa uma região menor que esta região aqui, sobre a curva vermelha. Então essa é a intuição geométrica por trás do Teorema da Comparação. E formalmente a gente vai supor que tenhamos duas funções f e g de x contínuas num certo intervalo de a até infinito, sendo f de x maior ou igual a g de x maior ou igual a zero nesse mesmo intervalo. Então, se a integral de a até infinito de f de x dx é convergente, então a integral de a infinito de g de x dx também será convergente. Caso contrário, se a integral de a a infinito da função g de x, ressalte-se, for divergente, então se a função que é menor tem integral divergente no intervalo, então a integral que é maior necessariamente será divergente também. Vamos direto aos exemplos. O primeiro é mostrar que a integral de 0 a infinito de e elevado a menos x ao quadrado dx é convergente. A solução desse problema é desmembrá-lo em duas componentes. A primeira é fazer a integral de 0 a 1 de e na menos x ao quadrado dx, e a segunda parte, a integral de 1 a infinito de e na menos x ao quadrado dx. Essa integral aqui é imprópria e esta integral é imprópria, já essa é uma integral ordinária. E nós olhamos aqui, dentro, a integral de 0 a 1 da função f de x igual a e elevado a menos x ao quadrado, ela vai dar uma área finita, então ela pouco adiciona ao nosso cálculo. Então nos preocupa de fato a segunda parte, a integral imprópria que nós queremos calcular. E nós vamos escrever, fazer por comparação, porque a gente só quer saber se ela é convergente, a gente não quer saber o valor dela. Então nós podemos comparar essa integral com uma outra integral, que é a da função e elevado a menos x no intervalo de 1 a infinito. E nós usamos essa integral porque a função e elevado a menos x ao quadrado é menor ou igual a e elevado a menos x quando nós tomamos o limite de 1 até infinito. Então veja que a curva azul é menor que a curva, está abaixo da curva vermelha nesse intervalo de integração.
A integral de 1 a infinito de i elevado a menos x ela fica usando o teorema fundamental do cálculo, fica como menos e elevado a menos x, efetuado em infinito, menos e elevado a menos x efetuado em 1. Claro que aqui eu dei um passo, eu dei um salto, né? Eu não coloquei para vocês que aqui é calculado usando um processo limite. Isso é por conta de que eu sou físico e às vezes eu dou esses saltos assim formais que eu não deveria ter dado. Sendo assim, eu vou parar o vídeo e vou corrigir esse termo para que a gente não tenha uma falha lógica, né, nos passos que nós seguimos para calcular essa integral. Operacionalmente, a gente já sabe, então tudo bem falar isso, mas a escrita precisa ser feita com o devido formalismo. Então, voltando, após corrigirmos esse pequeno erro, aqui estamos então, queremos calcular a integral, né, de 1 a infinito de e elevado a menos x dx. Essa integral aqui, esse limite vai a infinito, no limite superior, então se trata de uma integral imprópria, cujo valor, né, é obtido tomando o limite, quando t vai a infinito, da integral definida de 1 a t de e elevado a menos x dx. Então a primitiva de e elevado a menos x é menos e elevado a menos x, e o resultado da integral definida é a primitiva efetuada em t menos a primitiva efetuada em 1. E por último, nós tomamos o limite quando t tende ao infinito deste resultado. Isso consiste em tomar o limite, quando t vai a infinito, de e elevado a menos 1 menos e elevado a menos t. O primeiro termo é uma constante, o limite da constante é a própria constante, e o limite de e elevado a menos t, quando t vai ao infinito, é zero. Então esse termo é esquecido, de forma que esta integral é convergente, conforme nós havíamos adiantado lá no início. E aí, se a integral da função, se e elevado a menos x é o nosso f e e elevado a menos x ao quadrado é o nosso g, então f é maior ou igual a g, e aí a integral no intervalo em que essa desigualdade é válida, a integral também satisfaz a mesma desigualdade, e podemos dizer que a integral de e elevado a menos x ao quadrado em relação a x, de 1 a infinito, é convergente. Tá? A gente não vai afirmar o valor dela, porque para fazer isso tem alguns truques avançados, ou a gente teria que fazer numericamente. Mas veja que só o fato de determinarmos que ela é convergente nesse intervalo nos permite calcular o limite de integração, fazer a integral. A gente não precisa ir até um número muito grande, quer dizer, basta, como ela converge para um valor, o limite superior, para fazer o cálculo, o limite superior de integração, a gente toma um número tal que a integral tem uma variação, a gente tem a certeza do valor da integral até uma certa casa de interesse após a vírgula. Esse é o truque para efetuar essa integral aqui numericamente, né? Se você fosse calcular numericamente no seu computador. Eu até recomendo pegar aqueles programas em Python que a gente tem e adaptar ao cálculo, adaptar a integral de Riemann ao cálculo desta função, para você verificar qual o valor do limite superior, para que você tenha uma certa precisão no resultado desta integral. Esta é a primeira parte. A segunda parte, o segundo comentário é que essa integral, se for efetuada analiticamente, você não consegue efetuar com esses limites, de 0 a infinito, teria que ser de menos infinito a mais infinito, e aí você teria uns truques, umas mudanças de variáveis, que é um método bonito, é muito elegante o raciocínio usado, mas você consegue, fazendo uma mudança de coordenadas,
você consegue de fato calcular o valor dessa integral usando a definida de menos infinito a mais infinito. Como disse meu professor de física moderna, o professor Millett, essa é a única integral que físicos sabem calcular. Por último, nós vamos para o exemplo de número 10, que em que ele fala o seguinte: a integral de 0 a infinito da função 1 mais e elevado a menos x dividida por x é divergente. E ele diz que ele pode dizer isso pelo seguinte: ele afirma, categoricamente que ela é divergente, porque o integrando satisfaz a seguinte relação: 1 mais e elevado a menos x sobre x, no intervalo de integração, é necessariamente maior que 1 sobre x. Então, a integral de 0 a infinito, de 1 mais e elevado a menos x sobre x dx, será maior que a integral de 0 a infinito de 1 sobre x dx. Como essa integral é divergente, e vamos dizer que essa integral seja o nosso f, e essa função seja o nosso g, então, como essa desigualdade, a desigualdade B é satisfeita, então este termo, a integral de g de x, vai ser divergente, dado que a integral de f o é também. Com isso, nós encerramos a aula de número 7 e este é o quarto e último vídeo. E nós concluímos, desejamos boa sorte e até a próxima.